Glória a Deus, amém. Ali foi ligado? Amém. Quero saudar a todos na paz de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom poder estar na presença do Senhor. Como é bom poder louvar e adorar o Senhor. Feche teus olhos. Pai querido, nós queremos nessa noite te convidar ainda mais do que tudo que nós te pedimos e clamamos aqui nessa noite. Nós te convidamos agora, Senhor, que através do louvor foi arado a terra, e nós somos a terra, para que a semente da palavra, a semente do Evangelho, ela entre dentro de nós e ali venha produzir, meu Deus, frutos e frutos que permaneçam. Por isso, Espírito Santo de Deus, entregamos nessa noite esse culto, esse povo que está aqui na congregação, aqueles que estão lá nas suas casas e vão também ouvir essa mensagem. Senhor, faça uma obra tremenda, tanto aqui quanto a todos os que ouvirão essa mensagem. Espírito Santo, me coloco nas tuas mãos. Faz o teu querer e o teu realizar, em o nome de Jesus. Queridos, o texto que eu quero compartilhar nessa noite, ele tem um tema específico. Tem um texto específico para nós, aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. As coisas lícitas. Entender e compreender as coisas que são lícitas de Deus na nossa vida. Nós moramos no mundo, nós moramos em uma terra, vivemos neste lugar, mas muitas vezes nós não temos bem a ideia do que realmente é lícito, o que pode e o que não pode. E divergimos de muitas, ou seja, de muitas coisas nós divergimos. Para algumas coisas nós achamos que isso está certo, para outras nós achamos que está errado, e divergimos entre nós. Para um é certo, para outro não é certo. O que muitas vezes é certo para um, não é certo para outro. E o que é certo para outro, não é certo para grupos. Pois bem, 1 Coríntios capítulo 10, verso 23 e 24. Queridos, eu quero dizer uma coisa. Nós estamos mostrando as escrituras através do nosso data show. Mas isso não pode ser empecilho para que nós não carregamos a nossa Bíblia. Porque a Bíblia, ela é o nosso manual. A Bíblia, ela é a nossa arma espiritual. Talvez nós pensamos, que eu carrego, lógico, hoje tem a Bíblia no celular, tem a Bíblia no computador, as igrejas estão facilitando, mas a igreja está facilitando essa forma, não para que nós, que somos crentes há tempo, venhamos a usar essa ferramenta, mas para aqueles que passam por frente da igreja
estão andando e de repente vão entrar na igreja. Ele não vem com Bíblia, ele vem sem Bíblia. E ele vai poder ter o contato com as passagens bíblicas que a igreja passa no Data Show. Mas para nós usamos a nossa Bíblia. Nosso trabalho, a gente leva a Bíblia. Para onde nós vamos, nós carregamos, porque ela é importante para a nossa vida. Ela é importante. Vamos ler o verso 23 do capítulo 10. Diz assim, eu estou na NA, a versão NA. E diz ali, todas as coisas são lícitas. Amém? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convém. Todas as coisas são lícitas, repete, mas nem todas edificam. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta ao povo de Coríntios. Ele escreve à igreja. Essa carta do apóstolo Paulo é escrita à igreja. É escrita para as pessoas que eram da igreja. Pessoas convertidas, pessoas se convertendo, pessoas tomando posições na sua vida por Cristo. Tomando posição por uma vida melhor, por uma vida transformada, por uma vida restaurada, por uma vida liberta. Essa escritura de 1 Coríntios foi escrito no primeiro 100 anos da igreja, ou seja, no primeiro século. Que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem todas edificam. E pensando nisso, pensando nessa licitude da nossa vida, olha só, eu pesquisei, tem um professor que ele é mestrado em ciência do entendimento e da educação, Pedro Menezes, e a pesquisa que ele faz é que liberdade tem origem no latim e significa a condição do indivíduo que possui o direito de fazer escolhas autonomamente, de acordo com a própria vontade. Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, se fala muito em direitos, não é verdade? Se fala muito em direito. Eu como assistente social, eu estudei muito sobre os direitos sociais que a gente tem. E muitas vezes você tem direito, eu tenho direito, que nós nem imaginamos. Nós como família, como mãe, como pai, como cidadão, nós temos direito que nós nem imaginamos. Porque não são divulgados os direitos totalmente. Para que você conheça os direitos, você tem que buscá-lo. Você tem que conhecer, você tem que buscar conhecer quais são seus direitos. Só que nós temos uma dificuldade que nós muitas vezes só pensamos que nós temos direito e não temos deveres. Porém, existe direitos e deveres. Existe direitos e deveres. Hoje se fala muito no livre-arbítrio. Direitos humanos se fala. Muitas coisas que estão acontecendo hoje na sociedade, ele é trazido pelos direitos humanos. Muitas coisas não podem ser feitas hoje
na área jurídica por causa dos direitos humanos. Seja quem for a pessoa, tem direitos. Se fala muito hoje em direitos de a liberdade de pensamento, não é verdade? Liberdade de pensamento, liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, liberdade de ir e vir e liberdade condicional. Nós temos uma enorme liberdade. Trazendo isso para os direitos, eu tenho todos os direitos. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Eu faço da minha vida, eu faço da minha casa, eu faço da minha família, eu faço do meu casamento, eu faço do meu trabalho o que eu quiser. É ou não é? Talvez não. Nem tudo é lícito, nem tudo convém e nem tudo edifica. Mas nós queremos saber nessa noite, então, o que edifica? E o que é conveniente? O que convém para mim? E o que não convém para mim? O que não edifica para mim e o que edifica? A total expressão dessa, ela nasce no liberalismo, no século 17. Um filósofo inglês chamado John Locke, através do iluminismo, ele chega e ele pesquisa e ele chega ao entendimento que o ser humano daquela época precisava do liberalismo, precisava de direitos. Por causa do que? O liberalismo ele vai nascer num princípio de rebeldia. A minha liberdade, a sua liberdade, ela pode ser rebelde. A minha liberdade, a sua liberdade, ela pode estar a extremos e se tornar uma rebeldia, porque o liberalismo nasceu de uma forma rebelde. Tão interessante, porque o liberalismo ele vai ser protagonista por John Locke, por causa do absolutismo da monarquia. A monarquia era que mandava em tudo e ninguém tinha direitos, só deveres. E o liberalismo, a licitude nasce dentro desse parâmetro. Vamos nos rebelar contra o absolutismo. A monarquia, ela é absolutista. Ninguém mais manda em nada, só eles. A liberdade é boa. Nós somos libertos, amém? Nós temos a liberdade, amém? Mas a nossa liberdade não é essa liberdade que a gente ouve e se vê no mundo. A nossa liberdade, ela é outra. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós conhecemos a liberdade, mas a nossa liberdade pode virar liberalismo e pode virar uma rebeldia. O liberalismo nasce então em um berço, em um princípio, para que as pessoas, a monarquia, tivesse um domínio. Opa, tudo bem, vocês são os monarcas, vocês são os reis, são os líderes, mas vocês não mandam em tudo. Vocês não mandam em tudo. A classe menor, a classe pobre tem direito. A classe
tem direito? Nós temos direito? Não são só os governos que têm o direito e fazem o que quer. Nós temos direito. Então, o liberalismo ele trouxe uma visão que todas as coisas são lícitas, tanto no social quanto no privado. O liberalismo, a licitude trouxe essa coisa e gerou o que hoje nós vimos. Eu estou aqui, você está aqui, mas mesmo eu estando aqui, estando em Cristo, não são todas as coisas que eu aceito, não são todas as coisas que eu obedeço, não são todas as coisas que eu me coloco à disposição. E muitas vezes nós erramos, falhamos, porque nem tudo me convém e nem tudo edifica. Sabe por quê? O próprio texto vai continuar dizendo no 24: ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. A nossa liberdade, a minha liberdade, vai até quando inicia a sua. A tua liberdade vem até onde inicia a minha. Mas hoje nós vivemos num mundo que as pessoas não respeitam ninguém, passam por cima da liberdade do outro. Hoje as pessoas não medem as consequências, falam o que querem. Não tem melhores canal para você ouvir o que as pessoas dizem o que quer? O WhatsApp, rede social. Se fala o que quer, se posta o que quer, se diz o que quer, ofende o que quer, rebatem posições, pensamentos e ideologias. Mas as coisas não são bem assim. Se de fato nós nos convertemos, nem tudo é lícito e nem tudo edifica. Nem tudo convém e nem tudo edifica. Coisa interessante, aí nós talvez possamos pensar mais: pastor, o que é certo para mim? O meu certo é em Cristo. Jesus foi levado para a cruz. Ele falou? Ele reclamou? Reclamou não? Ele não reclamou. Ele foi levado ao matador de boca fechada. Ele poderia clamar ao Pai, e o Pai na mesma hora exterminaria todos os seus perseguidores. Agora, uma pergunta fica para nós: quantas coisas que nos fazem, tantas coisas que nós passamos perseguições, a gente fica de boca fechada? Ou a gente diz: opa, essa eu não vou deixar passar, essa eu não aguento, essa vai ter resposta. Nem tudo convém, nem tudo edifica, porque eu não estou só nesse mundo. Sem Jesus, nossa liberdade é mascarada. Sem Jesus, a nossa liberdade de expressão, nossa liberdade de pensamento, nossa liberdade de opinião, nossa liberdade religiosa ou de imprensa ou de ir e vir, é uma máscara. Nós somos livres, mas pagamos tudo. Não é verdade? Tu tem tudo, você tem casa. Alguém tem casa própria aqui? Tem? Você tem. Mas se você não pagar o imposto, o que acontece?
O governo tira. Você recebe o seu salário de trabalho. Todo mundo tem salário aqui? Se não tem, é noite de pedir para o Senhor. Todo mundo tem seu salário, até os aposentados tem. Mas se você receber acima das cotas, você tem que pagar o quê? Imposto. Nem o salário é teu. Você se queixa, não dá o teu dízimo, mas o imposto você tem que pagar para o governo. E se não der, ele caça o teu CPF. Para Deus você diz, não vai acontecer nada, não dou meu dízimo, não acontece nada. Mas há um perigo. Estão me entendendo? São tantas coisas. Quantos aqui tem carro? Ninguém? O que acontece se você não pagar o IPVA e o seguro? Perde. Não pode andar, vai ficar lá dentro da sua garagem, bonitinho, limpinho, não pode andar. Temos liberdade? No mundo você tem liberdade? Tem. É máscara. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, você se torna livre. Você se torna livre. Talvez na sua cabeça, pastor, não estou entendendo. Eu também não estava entendendo. Mas já faz 15 dias que eu estou, Senhor, me faz entender essa coisa. Eu sou livre ou não sou? É livre. Mas como é que eu tenho que pagar imposto? Rapaz, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Está entendendo? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Sem Jesus, nossa liberdade é uma máscara. Na verdade, somos escravos. Éramos escravos. Amém? Éramos escravos. João 8:34 a 36. O Evangelho de João 8:34 e 36. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que tudo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Você pode aplaudir para isso? Somos livres, mesmo vivendo em um mundo escravo. Talvez você não consiga entender ainda. Calma. Somos livres e vivemos no mundo escravo. Vivemos no mundo escravizado. Éramos escravizados. Mas o Senhor nos transportou. Tirou de um império de trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos livres. Somos livres. Para que nós entendamos que o livre, a pessoa livre, ela não fala o que, ela não fala o que vem na mente. O livre, ele não vai dizer o que ele pensa. Porque tem até um ditado: quem diz o que quer, ouve o que não quer. E é a coisa certa. Alguém aqui já disse uma coisa e recebeu que não queria ouvir alguma vez?
Quantas? Nós somos libertos. Abram Gálatas 5, verso 1. Olha o que Cristo fez, nós que ainda éramos escravos. Olha o que Cristo fez, mesmo nós não merecendo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo desigual. Não se submetam de novo a jugo de escravidão. Você é liberto? Você é livre? Então não se submeta de novo. Não se submeta. Usa da tua liberdade em Cristo. Não usa da tua liberdade carnal, porque a carne dá vontade de fazer cada coisa. É ou não é? Mesmo essa semana, a tua carne não te pediu para sair do salto? Alguém aqui, a carne pediu para sair do salto essa semana? Que gente santa, meu Deus do céu. Não aconteceu contigo, Débora? Não? Olha aí que santa. Quantas coisas este mundo tenta nos puxar para a escravidão ou liberdade mascarada. Em casa, reclama. Quero isso, quero aquilo. Faça isso, faça aquilo. Nós achamos que a nossa liberdade é toda, mas não, sempre existe o meu próximo. Liberdade. O que realmente, o que é lícito que convém? O que é lícito que convém? O que é lícito que edifica? O que realmente eu preciso saber que me convém? Ou só o que eu me convém? Porque, pensando bem, a gente não precisa de muitas coisas. Você precisa de muita coisa para viver? Precisa? O que nós precisamos de prioridades hoje para viver? Pensa aí. Primeira coisa, o que você precisa? Liberdade aqui, na terra. O que você precisa? Saúde. Você precisa de saúde, não é verdade? Nós temos liberdade em buscar na área da saúde? Ainda mais num país que vivemos a dificuldade da saúde, atender às necessidades de todos, por sermos um país que está mais envelhecido do que ter juventude. E ainda um país que as pessoas estão alcançando idades elevadas. Que coisa que nos convém. Agora falando para nós o que realmente, o que edifica, o que é lícito e que edifica, o que realmente é a minha liberdade e ela edifica. Porque nós pensamos em muitas coisas. Agora pergunto para você, tudo que você pensa na viração do dia todo, 24 horas, edifica? Não edifica.
Se você pudesse, a partir de amanhã, segunda-feira, às 24 horas de segunda-feira, você pensar, a partir de hoje, meia-noite e 1, já é amanhã, você começar, ter um caderninho com você e marcar ali naquele caderninho todas as suas ações. Essas edifica, essa edifica, essa edifica, essa não edifica. Você vai conseguir ver em um dia quanta coisa edificou e quanta coisa não edificou. A começar pelos nossos próprios pensamentos. Porque o nosso pensamento é difícil de controlar. Você já tentou controlar o teu? E muitas vezes a gente tentando controlar a nossa língua, a gente morde ela. O que edifica? Será que tudo que nós fazemos edifica? Eu quero aprender com os irmãos 3 coisas que você rompe com o que não convém e com o que não edifica. 3 coisas que você vai ser conveniente em tudo, vai ser lícito em tudo, convém e edifica. 3 coisas. Existem muitos na Bíblia. Por isso, conheça a Bíblia e você vai conhecer o que edifica e o que convém. Não adianta a gente só pensar, eu não sei nada. E muitas vezes o que a gente pensa que convém e que edifica é o que eu penso, e o que eu penso não vale nada. O que eu penso, se não tiver a base bíblica, não vale nada. 3 coisas. Primeira coisa que convém e edifica a sua vida, e é lícito, e convém e edifica. Diga comigo, 3 coisas que eu preciso aprender, que é lícito, que convém e edifica a minha vida. Você pode aplaudir isso? O que eu falei? Pode falar alto. Pastor, não deu para pegar. E é assim, o mundo é assim. Já passou. 3 coisas que eu preciso aprender que é lícito, que convém e edifica. Primeiro, está pronto? Prepara a orelha. Está com a orelha preparada? Está ou não está? Você em casa, está ou não está? Primeira coisa, permaneça firme na palavra de Deus. O que eu disse? Na palavra de Deus. Aquele que permanece firme na palavra, o Senhor, Ele é contigo. Ele te recompensa. Ele te advoga a tua causa. Permaneça na palavra. Primeira coisa. Aqui está os nossos limites. Aqui está o que te convém, o que me convém. Aqui está o que te edifica, o que me edifica. Aqui está tudo. Por isso conhecereis a verdade vos libertará. Se você não lê a Bíblia, você vai errar sempre e vai errar o caminho. E vai para o inferno pensando que está indo para o céu.
Por isso esse negócio de ler a Bíblia é sério. É sério. Não é abobrinha do pastor, não é abobrinha dos teólogos de hoje, não. Quem não lê a Bíblia não vai para o céu, erra o caminho, vai viver tropeçando todos os momentos e pior, achando que está certo. Para viver uma vida que convém, que edifica, é preciso permanecer na palavra. João 8:31. João 8:31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Viver uma vida lícito, que convém e que edifica, está na palavra. Está na palavra. Aprende você hoje, eu também estou aprendendo que eu preciso da palavra de Deus. Sem ela, eu não sou nada. Sem ler, eu não vou aprender nada. Imagina você ir para a escola e sentar lá na classe da escola e ficar ali só para merenda. Hã? Só para merenda. Você sabe, eu fiquei 3 anos no ano só, porque eu ia só pela merenda no colégio. Que triste. Aí o meu pai disse: não dá, é burro demais, vamos botar na carroça. Aí mandou trabalhar. Aí depois de velho eu fui estudar, aí eu arrei gosto pelo negócio. Agora não quero parar mais. Alguns dizem, já passou do tempo. Tudo bem, quando eu aproveitei na juventude, agora levo para a sepultura o que estou aprendendo. Entende? Se você não lê a Bíblia, é a mesma coisa que ir para a escola para comer merenda. Vem na igreja só para pegar bênção. Está na igreja só para buscar bênção, só para pegar bênção. Mas Bíblia? E qualquer coisa ainda diz: eu sou crente, me respeita. Eu sou da igreja, qual é? A igreja luterana da renovação lá de Canoas. Mas a minha Bíblia está fechadinha lá em casa. Quando chega a quarta-feira, ela é minha parceira. Domingo, minha parceira. E de vez em quando eu chego aqui, me esqueci a Bíblia em casa. Ou eu saio daqui correndo, me esqueço da Bíblia aqui. Opa, desculpa, Alex, não é? Brincadeira. E aí eu dou a desculpa: pá, me esqueci a Bíblia. Eu sei de uma ilustração, né? O pastor foi na casa de uma senhora muito religiosa. Aí chegou lá: paz do Senhor, Dona Maria, a paz do grande Deus. E aí ele convidou ela: vamos ler a Bíblia. Pastor, eu perdi o meu óculos hoje. Essa semana eu perdi o meu óculos e não achei mais. Já faz uma semana. Então só lê para mim. Aí apareceu a netinha lá: vó, está aqui a tua Bíblia. E trouxe.
O óculos estava dentro da Bíblia. Que netinha abençoada, né? Permanecer firme na palavra de Deus. A Bíblia diz: se permaneceres em mim, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Sabe, nós queremos viver uma vida lícita, que convém e que edifica, mas não lemos a Bíblia. Conhecer a verdade é muito interessante e muito forte para nós. Você conhece a verdadeira libertação, que liberta nós, mesmo morando e vivendo num mundo de escravos. Você é liberto. Somos libertos das ofensas, somos libertos do preconceito, somos libertos do abandono, somos libertos do rancor, somos libertos da raiva, somos libertos da língua, somos libertos da pornografia, somos libertos dos vícios, somos libertos do diabo, somos libertos da boca maldizente. Somos libertos. Por quê? Você conhece a verdade. E tudo que você faz é lícito, porque você busca a viver uma vida que convém e uma vida que edifica. Amém? Você vive isso? Em nome de Jesus. Viva essa vida que convém, que é lícito, que convém e que edifica. Porque nesse mundo as pessoas abandonam outros, abandonam filho, abandonam mulher, abandonam pais, abandonam tudo e acham que ainda estão com a verdade, e acham ainda que estão certo. E o pior disso não é pensar isso, é nós dentro da igreja viver uma vida de mentira, achando que estamos fazendo o que convém, estamos fazendo o que edifica, e estamos derrubando o nosso próximo. Porque Paulo está dizendo aqui na sua carta, é que as coisas que são lícitas, que convêm, que edificam, é porque nós estamos ao lado do nosso próximo. Tudo que convém, tudo que edifica, o Senhor pensou para a minha vida, para não derrubar o meu próximo. Aonde você andar, com quem você estiver, você vai ser um testemunho. E não é por acaso que quando nós erramos no meio da multidão, ou no coletivo, as pessoas perguntam: mas não é tu da igreja? Não é tu que é crente? E elas estão com razão em cobrar, e tem que cobrar mesmo. Se nós somos e vivemos pela verdade, a gente precisa ser cobrado. Primeira Coríntios, aliás, 2 Coríntios 3,17. Segunda Coríntios 3,17 diz: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Querido, em segundo lugar, eu falei 3. Primeiro é permanecer firme na palavra.
Segunda coisa que precisamos viver, termos para viver uma vida, uma licitude que convém e que edifica, é vivermos pelo que não se vê. Porque exatamente o que nós estamos vivendo hoje é o que nós vimos, e por isso nós julgamos o que nós vimos, e por isso nós olhamos por tudo que nós vimos hoje, e nós achamos, e nós nos afligimos dentro de nós, porque são muitas coisas erradas, tudo está errado. No mundo está tudo errado. Queridos irmãos e irmãs, no mundo está tudo errado. Hoje o que as famílias estão vivendo, muitas das famílias, ou no geral, o mundo inteiro, nós não conseguimos entender, mas nós sabemos que foi o pecado que fez esse estrago. Por isso a Bíblia diz que nós não podemos viver pelo que vimos. Por quê? Porque Paulo vai dizer isso, porque por aquilo que nós vimos, nós não resistimos. Nós íamos sair da tamanca, nós iríamos sair do sério, nós iríamos perder a nossa calma por aquilo que nós vimos. Por isso que Paulo diz: não vivam pelo que veem, mas vivam por aquilo que não vê. Andai em espírito. E aqui para nós, quantas coisas nós temos que engolir hoje, quantas coisas nós temos que dar passagem, quantas irregularidades, quanta perseguição, quantas tribulações, e nós temos que ficar caladinho, porque nós precisamos viver pelo que não vimos. Porque se nós formos viver pelo que vimos, nós brigamos todos os dias, porque nós não aceitamos. E ainda mais como nós conhecemos a Bíblia, fica uma coisa tão difícil. Segunda Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não pelo que vimos. Porque andamos por fé e não pelo que vimos. Queridos, o que é lícito para nós, que convém e que edifica, é andar por fé. A Bíblia diz que nos finais dos tempos o justo viveria por fé. Você já chegou nesse nível de estar vivendo por fé? Particularmente eu não vejo, em muitas áreas da minha vida eu não vejo mais saídas. E não é só por causa da idade, porque o preconceito está com idade. Preconceito por causa de falta de conhecimento, o preconceito porque é pobre, várias coisas. Por isso que Paulo diz para nós viver por fé. Viva pela fé. Os filósofos do iluminismo nos ensinaram a viver pela razão, e por conta dessa razão veio o liberalismo, e trouxe o liberalismo, e o liberalismo trouxe todo esse estrago na sociedade mundial que a gente vê. Andar em espírito.
Nossa vida é andar em espírito. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Viver pela fé. Paulo vai falar aos Colossenses e que ele vai trazer exatamente a posição que nós estamos, a posição que Cristo conquistou para nós para viver pela fé. E diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos redenção e remissão dos nossos pecados. Fomos perdoados, fomos libertados, fomos livres, temos esse passe livre do Senhor. Ele comprou o nosso passe nessa terra. Você sofre porque quer, mesmo diante das perseguições, diante das lutas e as dificuldades, nós temos que olhar para Cristo, nós temos que olhar para as promessas de Deus. O Cristo, esse também diz: pelo mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, vocês não estão mais aí, vocês já são propriedades celestiais. Pela fé vocês já estão nas regiões celestes. Não se incomodem com isso. Não vivam como vocês estivessem massacrado aí, porque lá na cruz eu fiz uma obra grande por vocês. Confia. Nada dura para sempre. Nada dura para sempre. Hoje temos uma luta, amanhã não temos mais, nós vamos ter outras. E se nós nos derretermos com essa luta hoje, como é que nós vamos enfrentar a próxima? Nós precisamos estar preparados, porque a Bíblia também diz que o Senhor não nos dá luta maior de que nós possamos suportar. Porque a nossa vida aqui é para uma vida que convém. Nós não podemos viver uma vida que não convém. Eu converso com você, você conversa comigo, tem que ser algo que edifica. Algo que edifica, algo que transforma, algo que traz estrutura, algo que edifica. Em Cristo fomos transportados do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E terceiro, primeiro se lembra? Quem se lembra do primeiro? Permanecer firme na palavra de Deus. Diga assim, levante a tua mão. Eu vou permanecer firme na palavra de Deus. Você em casa também, bata a sua palma quietinho aí. Segundo lugar, se lembra? Viver pelo que não se vê é viver pela fé. É viver pela Você também em casa. E terceiro, viver uma vida que convém. Gente, olha para mim, cara, essa vida tem que valer a pena, não tem? Tem que valer ou não tem? Tem muita gente desanimada aí. A nossa visitante, essa vida tem que valer a pena, não tem? Ainda mais com essa Heloísa aí. A vida tem que valer a pena, não tem, ô Débora? Mas
cuida. O nosso inimigo, ele anda em derredor. A nossa vida precisa ser uma vida que edifica. Tanta cacaca que as pessoas estão fazendo hoje, e não é do mundo, crente. Terceiro, andar na liberdade do Espírito. Diga, andar na liberdade do Espírito Santo. Aprendeu as 3 lições? Quem aprendeu as 3 lições? Quem quer escrever no quadro aqui as 3 lições? É fácil? Estão aí? É fácil as 3 lições? Matei todo mundo. Andar na liberdade do Espírito Santo, porque nós somos testemunhas. Ou você é aquela testemunha falcatrua, ou você é aquela testemunha aqui, cordeiro, lá fora, lobo. Ou bota a máscara de cordeiro quando vem na igreja, e lá fora se veste de lobo. Graças a Deus, né? Não escuta. O Senhor fala o coração dela. Vai. Só esses cabelos brancos já convém. Só esses cabelos brancos já convém. Glória a Deus, Alga e José. Sabe, andar no Espírito. Salmo 119. Salmo 119, verso 45. Tá bom o negócio? Tá valendo a pena? Vamos praticar a partir de amanhã. Amém? Quarta-feira nós temos uma pregadora aí legal que vai trazer. Olha, quem será? Já começou todo mundo a chamar. Tá que nem os discípulos. Quando Jesus falou com os discípulos, os discípulos começaram a se olhar. Quem? Não, ninguém sabe. Eu vou anunciar só na quarta de manhã. Ou está preparado assim, ou... A Bíblia não diz que nós temos que estar preparados a qualquer hora? Sobe que nem um raio. Então andar no Espírito. Salmo 119, 45 diz: andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Só anda na liberdade do Espírito. Estão me ouvindo bem? Ou preciso gritar? Não. Só anda na liberdade do Espírito quem tem. O que significa isso? Intimidade com o Espírito. Quem não anda na intimidade do Espírito nem sabe do que eu estou falando. Porque a Bíblia diz que o mundo não conhece a linguagem do Espírito. Só anda no Espírito quem tem é assim um com Ele. E aqui eu vou dizer uma coisa: não salva nem pastor, nem Débora. Não salva ninguém se não estiver aqui. E é o que nós vamos precisar ter muito agora no finais dos tempos. Aqui. Andar em Espírito. Viva o que é certo e não o que convém. Viva o que edifica a ti e aos outros. Amém? Entenderam? Qual é o primeiro ponto?
Quem quer vir escrever no quadro, pode dizer daí mesmo. Quem falou? Firme na palavra de Deus, que filho. Segundo, outro aluno. Andar pelo que não se vê, andar pela fé. E terceiro, outro aluno. Andar na liberdade do Espírito. Lição para você em casa. Edificou essa palavra? Então fique de pé. E você que está em casa, fica de joelho. Eu quero que essas verdades entrem no teu coração. E elas te deem essa total liberdade para que você viva e viva uma vida de abundância. Curve a sua cabeça, feche o teu olho, em nome de Jesus. Pai, obrigado, meu Deus, porque a tua palavra diz que sempre o Senhor nos ouve quando nós te pedimos e oramos ao Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, nós levamos a nossa mente, nossos pensamentos cativos a Ti, Senhor. Meu Deus, nós não somos mais escravos do mundo, mas nós somos filhos de Deus. E aqui estão os Teus filhos, Pai. Por isso, viver a Tua palavra, andar pela fé e viver na liberdade do Espírito é o nosso lema, é o nosso tema, é a nossa pauta, é a nossa vida que precisa todos os dias, em nome de Jesus. Ouça esse louvor. Canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou Você precisa de oração? filho Sai do seu lugar. de Deus. Se você precisar de oração, queira que ore. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais Declare isso na sua vida. escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, Se você quiser, sou filho de Deus. te ajudar, Eu não sou ter certeza mais junto a escravo do medo, sai do seu lugar. sou filho Em nome de de Jesus. Deus. Aleluia, Pai. Comigo. Aleluia, Pai.
Faz a tua obra, Senhor, na nossa casa, na nossa família, e que todos os dias venhamos viver, meu Deus, viver, Senhor, como convém, Senhor, diante do Senhor, Pai. Que venhamos a viver, a edificar como o Senhor quer. Meu Deus, que nós venhamos a viver uma vida que convém e edificante diante do Senhor, Pai. Meu Deus, por isso, cura, nos livra e nos ensina a andar em verdade e em verdade, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Pai. Liberamos agora, Senhor, tua igreja, teu povo, aqueles que estão em casa, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um, dando vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Uma semana abençoada a todos, para a glória, honra e louvor do teu nome. Vão em paz, até quarta-feira.